Mas que norte que nós vamos dar enquanto diretriz, no sentido de que atenção básica ou primária, como a gente gosta de pensar que é, né, que é sai da básica e entra na primária, que a gente queria andar, né? E aí a gente captou que ia ser a equipe de saúde da família na sua mais completa tradição, né? No sentido de que vamos implementar o básico, respeitando as diretrizes do Ministério, respeitando o PEMAC. Aí a gente foi trazendo todos os instrumentos que já tinham, sem inventar a roda, e tentando conformar essas equipes de saúde da família. E aí, quando você começa a olhar para isso, a gente precisa se basear em alguma coisa, né? Porque quando a gente fala de dimensionamento, a gente pode usar diversas formas, diversos fatores. Então, de escala, da enfermagem, pega escala, tem que ter 3, 4 profissionais para cada período, né? E aí vem diversos olhares. E a gente precisava juntar isso com a ação que eu tenho na atenção primária. É isso que eu acho que é o pulo do gato, né? Porque assim, para além de eu ter os postos, respeitava a sala de vacina, a sala de esterilização e aí por diante, mas eu tenho que olhar para essas unidades e entender como é que é o funcionamento dessa unidade. Então, que horário que eu tenho maior, porque tem maior quantidade, um maior aumento dessa população em necessidade de atendimento, que horário que a vacina vai estar. Então, isso tudo, a gente precisa desse norte para pensar quando a gente fala de dimensionamento. Não é simplesmente número, né? É processo de trabalho, é dimensão, é diferenças loco-regionais. Acho que isso a gente tem que olhar com certo cuidado. E aí a Beth traz essa possibilidade de a gente pensar no dimensionamento dessa forma mais complexa e completa, né? Não só olhando escala, não só focando por categoria, então tinha esse olhar de equipe, porque também não é enfermagem, um médico, né? A gente começa a olhar, não, que equipe é essa que compõe a equipe de saúde da família, que tem um território, qual é a demanda dessa população. Então você vai fazendo o cerco para de fato eu chegar tranquilamente lá. A equipe do Centro de Saúde Jardim Aurélia precisa desta conformação para atender a demanda da sua população. Então a gente vai em detalhe, né? Então isso me trouxe uma dimensão muito tranquila de lidar com isso. E aí a gente consegue transportando isso, apesar de a gente trabalhar na lógica da equipe de saúde da família, lógico que tem as áreas, a área da mulher, a área da criança, e aí as coisas vão se integrando nessa lógica, né? Então a gente consegue de uma forma bem pactuada e clara, né? Sem ter que ficar usando subterfúgios de que, não, ali tem mais gente, não é só isso, né? Tem uma população maior que tem essa necessidade, então eu consigo focar, aqui eu preciso de mais pediatra do que aqui, porque aqui tem uma população onde o número de nascidos vivos é maior do que aqui eu tenho uma população mais idosa, então você vai olhando com indicadores mais potentes. Então, essa equipe não precisa ser igual a essa, né? Eu não faço um padrão de equipe. Aqui eu preciso ter mais cuidado com a saúde do adulto, aqui com a saúde da criança. Então, você vai conformando as equipes dentro da necessidade real de saúde dessa população. Então, isso para mim é um pulo do gato. E fica claro para todo mundo, né? E a outra coisa que a gente até brinca um pouco é que quando a gente vinha recurso novo, a gente quase se degladiava em cima desse recurso, era uma reunião horrorosa, porque a gente brigava, literalmente, a gente brigava porque eu preciso mais. Quando você olha para isso acabou, porque a gente já chega assim, vamos vir 10, onde eu preciso mais é aqui, aqui, aqui. A gente praticamente só informa onde que essas pessoas vão compor as equipes. Então, para o nosso planejamento, para o nosso processo de trabalho, inclusive da gestão, isso traz uma paz e uma condição concreta de trabalho muito grande. Então, essa disputa prática, lógico que nunca acaba, porque as pessoas continuam sendo pessoas. Mas fica muito mais fácil de eu falar não vai para aí agora, porque aqui eu tô precisando mais, eu tô com um dimensionamento muito pior aqui do que aí. Então, ela vem para cá. Então, essa negociação da gestão fica muito mais transparente, mais clara. Então, eu acho que isso, assim, é um ganho para a gestão totalmente, né, grande. E também para dentro da máquina pública. Eu acho que são os dois pontos. Da ponta, que eu consigo negociar e falar, vai para você e não vai para você agora, porque aqui está precisando mais. E para a gestão eu consigo quando eu peço, eu falo,
eu tô com um buraco grande em certa categoria, nesta categoria por conta do dimensionamento. Eu preciso desse tanto de profissional. Também não é uma reposição aleatória, não é um pedido aleatório. Então eu ganho tanto para dentro da máquina pública como para a ponta assistencial. Eu tenho um instrumento que nos norteia, que quando eu sento para negociar, eu não fico em dúvida do que eu preciso, eu sei do que eu preciso. Né? E não é número, é qualidade assistencial. Eu preciso para habilitar X equipes de PSF, eu preciso para compor NAS, eu preciso. Então, eu tenho essa dimensão muito clara. Não é que eu preciso de 10 enfermeiros. Eu preciso de 10 enfermeiros para compor 5 equipes de saúde da família, para compor os NASs, para dar sustentação à área de meio de apresentação, sei lá, a gente tem várias áreas. Você tem isso muito tranquilamente, muito claro. Então, tanto para dentro da máquina como para a ponta, essa negociação fica muito mais leve, mais tranquila e com mais concretude. Ninguém briga, porque tá dado. Acho que este é um ganho grande quando você pensa nisso, né? E isso também norteia o planejamento, as LOAs da vida, os RQG da vida, norteio, porque eu sei quanto que eu tenho que pedir. Se não vier, eu também falo, eu não consegui avançar nisso porque não foi me dado o que a gente pactuou para pedir. Então, acho que assim, dá uma dimensão na parte de gestão muito interessante. E a gente sabe que saúde se faz com pessoas, né? Por mais que a gente precise da parte tecnológica, precise de tudo isso, mas ainda bem que saúde se faz com pessoas. Então, quando a gente tem esse controle qualitativo dessas pessoas, isso ajuda muito a gente em relação à gestão, né? Eu acho que esse é um pulo do gato importante que a gente consegue ter. E eu falo que é um instrumento que tudo que o povo vem perguntar para mim, a Beth sabe disso. Eu fico falando, cadê dimensionamento? Primeira coisa que eu pergunto, tá bom, você precisa, mas então vamos ver o dimensionamento? Vamos chegar assim para o final, todo mundo levanta o dedinho, aí eu preciso. Tá bom, mas vamos olhar o dimensionamento? E a gente já incorporou isso em todas as áreas. Então hoje, farmacêutico, por exemplo, quando entra, né, vai entrar técnico de farmácia ou farmacêutico, eles também fazem, então tá, assim, todos os distritos juntos, vamos pactuar, vamos ver, mas vamos olhar para o dimensionamento, onde que tá. Então, eu acho que isso virou uma ferramenta de gestão muito potente e já está instituída, é uma coisa natural, não é uma coisa que eu penso. Né? Como é que eu vou cuidar disso agora? A gente já naturalmente já fala, tá bom, tudo bem, você precisa, não vamos olhar o dimensionamento, vamos olhar a rede como um todo. E a outra coisa é esse olhar também, porque não sei se vocês sabem como a gente está conformado, acho que a Beth já falou, nós somos em distrito, cada distrito tem o seu território, a gente tem essa conformação. E aí, diferente de nós que estamos aqui no nível central, que a gente olha para a cidade como um todo, cada distrito, lógico, olha para o seu território e cada gestor de unidade olha para o seu microterritório, isso é natural, o meu problema é esse. E a gente tinha dificuldade de olhar para o problema do outro, né? Porque, lógico, sempre o meu problema é o maior, né? Sempre a dor do meu calo é maior do que a dor no calo do outro, né? E quando você faz isso, também é uma potência para a gestão, né? Porque você consegue olhar que eu tô ruim, tá bom, mas o outro tá pior do que ele, né? Então você também começa a olhar o macro, você sai do seu mundinho concreto, que eu sou coitadinho, judiação, que aqui ninguém olha para mim, e eu sempre começo também a ter essa dimensão do macro, né? Então hoje até eu brinco, porque quando chega algum profissional, às vezes o próprio distrital fala, não, eu não preciso agora, o outro, quando na história a gente achou que isso ia acontecer, mas o próprio profissional, sem a gente ter que fazer essa interface, fala, não é aqui que eu preciso mais, quem está precisando mais dessa categoria é o outro distrito. Então, isso virou uma coisa muito tranquila, não tem, né, esta visão de não, meu problema sempre é maior. As próprias pessoas já têm essa dimensão. Aí no distrito e nas unidades também, né, vai chegar. E isso é uma cadeia. Então, por exemplo, a gente divide pelo dimensionamento 10 profissionais para cada distrito dentro da necessidade, por exemplo. Aí quando ele vai negociar com os gestores das unidades, ele faz a mesma coisa. Então não tem mais a disputa também loco-regional, né? A coisa fica bem mais tranquila. Então assim, é um bálsamo no sentido de é um instrumento potente.